Meditações no Evangelho de João. João capítulo 8, do versículo 31 ao versículo 36. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: Somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Esses versículos nos mostram a importância da perseverança constante no serviço de Cristo. Parece que nesse momento específico havia muitos que professavam crer em nosso Senhor e expressavam o desejo de tornar-se seus discípulos. Contudo, nada indicava que possuíam uma fé verdadeira. Eles parecem ter agido sob o efeito de uma excitação passageira, sem refletir sobre o que estavam fazendo. E é a esse grupo que nosso Senhor dirige essa advertência instrutiva: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Essa sentença contém um verdadeiro tesouro de sabedoria. Começar uma vida religiosa é comparativamente algo fácil. Diversos motivos nos ajudam nesse início: o amor pela novidade, os elogios de cristãos bem-intencionados, a satisfação secreta de sentir-se tão bom, a excitação natural de uma nova etapa. Tudo isso se combina para auxiliar o novo convertido. Assim apoiado, ele começa a correr a carreira que leva ao céu. Abandona muitos maus hábitos, adota muitos bons hábitos, passa por experiências espirituais reconfortantes e por um certo tempo tudo vai muito bem. Mas quando a novidade de sua posição desaparece, quando o frescor do sentimento se esvai, quando o mundo e o diabo começam a puxá-lo com força, quando a fraqueza do próprio coração se manifesta, então ele começa a perceber as reais dificuldades do cristianismo autêntico. É nesse momento que ele descobre a profunda sabedoria das palavras do Senhor agora diante de nós. Não é o começar, mas o permanecer na fé que prova a verdadeira graça. Devemos ter essas verdades em mente ao avaliarmos a religião de outras pessoas. Sem dúvida, devemos nos alegrar ao ver alguém deixando o mal e aprendendo a fazer o bem. Não devemos desprezar o dia das coisas pequenas. Mas também não podemos esquecer que começar é uma coisa e prosseguir é outra bem diferente. A perseverança paciente no bem é a única evidência segura da graça. Não é quem corre com rapidez e empolgação no início, mas aquele que mantém o seu ritmo até o fim, que verdadeiramente corre de tal maneira que alcance o prêmio. Por todos os meios, sejamos esperançosos ao vermos sinais de conversão. Mas não nos apressemos em concluir que se trata de uma conversão verdadeira até que o tempo coloque seu selo sobre ela. O tempo e o desgaste testam os metais e revelam se são sólidos ou apenas folheados. Da mesma forma, o tempo e as provações são os testes mais confiáveis da religião de um homem. Onde há vida espiritual, haverá constância e perseverança firme. É o homem que continua, além de apenas começar, que é o verdadeiro discípulo. Esses versículos também nos mostram ainda a natureza da verdadeira escravidão. Os judeus gostavam de se orgulhar, embora sem razão alguma, de que eram politicamente livres e não estavam sujeitos a nenhum poder estrangeiro. Nosso Senhor os lembra de uma outra escravidão, a qual eles não davam atenção, embora estivessem dominados por ela. Todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Quão verdadeira é essa afirmação! Quantos ao nosso redor são escravos completos, embora não o reconheçam? São levados cativos por suas corrupções e fraquezas predominantes e parecem não ter força alguma para se libertar. Ambição, amor ao dinheiro, paixão pela bebida, desejo por prazer e agitação, jogos de azar, gula, relações ilícitas, todos esses são corrupções que escravizam os homens. Cada um desses senhores tiranos possui multidões de infelizes prisioneiros, acorrentados de pés e mãos. E o mais triste é que os prisioneiros não admitem a sua escravidão. Às vezes chegam até a se gabar de que são plenamente livres. Mas muitos sabem, no fundo,
que não é verdade. Há momentos em que o ferro lhes entra na alma e sentem amargamente que eles são escravos. Não existe escravidão como essa. O pecado é de fato o mais cruel dos senhores. Miséria e decepção no caminho, desespero e inferno no fim. São os únicos salários que o pecado paga aos seus servos. Libertar os homens dessa escravidão é o grande objetivo do Evangelho. Despertar as pessoas para a sua degradação, mostrar-lhes suas correntes, fazê-las levantar-se e lutar pela liberdade. Esse é o grande propósito para o qual Cristo enviou seus ministros. Feliz é aquele que abriu os olhos e percebeu seu perigo. Reconhecer que estamos sendo levados cativos é o primeiro passo para a libertação. Por fim, esses versículos também nos mostram a natureza da verdadeira liberdade. Nosso Senhor declara isso aos judeus com uma frase abrangente. Ele diz: "Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres." Para uma nação, a liberdade é estimada como uma das maiores bênçãos temporais. Libertação do domínio estrangeiro, uma constituição livre, livre mercado, imprensa livre, liberdade civil e religiosa, quanta profundidade há nessas expressões. Quantos sacrificaram a vida e seus bens para manter essas conquistas? Contudo, apesar de todo orgulho que nações livres possuem, há muitos chamados homens livres que nada mais são do que escravos. Muitos ignoram por completo a forma mais elevada e pura de liberdade. A mais nobre liberdade é a que pertence ao verdadeiro cristão. Somente aqueles a quem o Filho de Deus liberta são verdadeiramente livres. Todos os demais, mais cedo ou mais tarde, serão encontrados como escravos. Agora, em que consiste a liberdade dos verdadeiros cristãos? De que é feita essa liberdade? Eles são libertos da culpa e das consequências do pecado pelo sangue de Cristo. Como justificados, perdoados e absolvidos, eles podem olhar com ousadia para o dia do juízo e exclamar: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Quem os condenará? Os verdadeiros cristãos são libertos do poder do pecado pela graça do Espírito de Cristo. O pecado já não tem domínio sobre eles. Como renovados, convertidos e santificados, eles mortificam e dominam o pecado e não mais são levados cativos por ele. Liberdade como essa é o direito de todos os verdadeiros cristãos no dia em que se refugiam em Cristo pela fé e entregam suas almas a Ele. Naquele dia, eles tornam-se verdadeiramente livres. E essa liberdade será sua por toda a eternidade. A morte não pode interrompê-la. O túmulo não poderá conter nem mesmo seus corpos por muito tempo. Aqueles que Cristo liberta são livres para sempre. Jamais devemos descansar enquanto não tivermos uma experiência pessoal dessa liberdade. Sem ela, toda outra forma de liberdade é um privilégio, mas sem valor algum. Liberdade de expressão, leis livres, liberdade política, liberdade comercial, liberdade nacional, nada disso pode suavizar o leito de morte, nem desarmar a morte de seu aguilhão, nem encher a nossa consciência de paz. Somente a liberdade que Cristo concede pode fazer isso. E Ele a oferece gratuitamente a todos os que a buscam com humildade. Portanto, jamais descansemos até que essa liberdade do pecado seja nossa.